Mas se pudermos provar que está dizendo a verdade sobre sua vida... Hambúrguer Turma da Mônica. Perdigão. Qualidade que te prova. Mude o clima. Mude o clima pra refrescar. Mude já os ricolinos e tenha um sorriso feliz. É tão bom mudar. Mude o clima. Se você quer ter segurança, viagem do futuro. Mude o clima já. Eu era magrinho, agitava todo fim de semana. Eu comprei um chinelo que me dava um sono. Eu encerrava o sábado, domingo. Nossa, quando eu via já era segunda-feira. Fiquei dando férias. Ai, criei barriga. Samoa? Não usei, não. Não desperdice o fim de semana. Uma campanha Samoa. Samoa, para quem tem mais o que fazer. Milhares de brasileiros que foram para o Paraguai em busca de terra e esperança voltaram sem nada. São os chamados brasiguaios. No município de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, centenas de famílias estão vivendo quase na miséria. Os brasiguaios estão voltando ao Brasil bem mais pobres do que quando saíram. Em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, a 50 quilômetros da fronteira, 400 famílias vivem em barracos de lona, num terreno da prefeitura. Um amontoado que lembra uma grande favela. Nos barracos onde vivem os agricultores brasileiros que deixaram o Paraguai, tudo é improviso. Nesse aqui, por exemplo, a gente vê uma máquina de costura ao lado de um fogão onde é feita a comida da casa. O calor aqui dentro é insuportável e até um pouco difícil andar por aqui. Nesse barraco, em apenas 35 metros quadrados, mora uma família de 7 pessoas. Eu estava morando lá, tinha que comprar uma terrinha lá e ia pagando a escritura, pagava para um e não valia, vinha o outro, pagava de novo. Pela mesma terra? Pela mesma terra. Quantas vezes o senhor pagou? Eu paguei 3 vezes, nunca tive o direito da terra, né? A vida no acampamento não tem sido fácil. Nos barracos não há uma geladeira sequer. E quem tem energia elétrica é porque fez uma ligação clandestina. A maioria usa lenha para cozinhar. A água vem de um poço artesiano que fica perto das fossas, aumentando o risco de contaminação. O pouco alimento é comprado com o dinheiro de pequenos trabalhos nas fazendas vizinhas e doado por pessoas da comunidade. As crianças são as que mais sofrem com a situação. Descalças, com pouca roupa, elas se apertam no banco da escola improvisada para aprender a ler e a escrever. Sem assistência médica, em apenas 90 dias, 3 bebês morreram no acampamento por causa de doenças simples, como desidratação e pneumonia. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no acampamento, nenhum agricultor brasileiro pensa em retornar ao Paraguai. Para eles, cruzar a fronteira novamente significa reviver histórias de perseguição e injustiça. Jamais voltaria ao Paraguai, que não é ser um brasileiro. O lugar do brasileiro é no Brasil e não no Paraguai. Uma cirurgia inédita na América Latina salva a vida de um motorista de caminhão em São Paulo. Ele recebeu um implante de uma válvula artificial no coração. O coração do motorista de caminhão Dorvílio Alves Madeira, 30 anos, quase parou de bater. Isso só não aconteceu graças ao implante desse aparelho que aparece sobre a barriga dele e faz a função do ventrículo esquerdo. Agora, o sangue que vem do pulmão é desviado até o ventrículo artificial. Dali, o sangue é bombeado direto para a artéria aorta e distribuído para todo o corpo. Hoje, os médicos do INCOR disseram que Dorvílio reagiu bem ao implante, mas a prótese é provisória e a vida do paciente ainda depende de um transplante de coração. A experiência internacional mostra que a utilização de um ventrículo artificial como ponte para o transplante permite que ao redor de 70% dos doentes que recebem um ventrículo artificial tenham chance de receber um transplante. Desenvolvido por médicos e engenheiros do próprio Instituto do Coração, o ventrículo artificial foi testado em dezenas de carneiros e bezerros antes de ser implantado num ser humano. Foram 15 anos de pesquisas. Agora é a nova esperança de todas as pessoas que lutam contra o tempo à espera de doações para fazer um transplante de coração. Nossa intenção é entregar esse tipo de dispositivo aos outros serviços
a preço de custo, sem lucro algum, para que todos os serviços que realizam o transplante no Brasil possam se beneficiar desse desenvolvimento. As escolas de samba voltam a Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs do Carnaval do Rio. Tem a responsabilidade de lutar pelas notas, a noite de hoje é só de festa. Vai começar de novo, mas antes da festa, trabalho. É o castigo dos vencedores, refazer em poucas horas o trabalho de um ano inteiro. Alguns carros ficaram quase destruídos por causa da chuva dos últimos dias. Mas um retoque aqui, uma pincelada ali e os carros alegóricos renascem das cinzas de quarta-feira para brilhar outra vez na avenida. Não é mágica de carnaval, é esforço. Às vezes, muito esforço para tudo ficar pronto a tempo. Hoje não tem jurado avaliando as escolas. Mesmo assim, elas vão tentar fazer um desfile igual ou melhor do que da primeira vez. A Beija-Flor, por exemplo, vai trazer este carro que não entrou no desfile de domingo porque quebrou o eixo. O carro que fala das histórias infantis vai ter um enorme livro que vai abrir as páginas no meio da avenida. Hoje nenhum quesito vai ser avaliado. Por isso, para alguns, o desfile da vitória começou antes da hora marcada. A Mangueira, quinta colocada no grupo especial, está pronta para desfilar na Marquês de Sapucaí. O repórter Roberto Kovalik tem outras informações. O desfile na Marquês de Sapucaí começou com chuva, mas o mau tempo não está tirando o ânimo de ninguém. As duas primeiras escolas que desfilaram, Império Serrano e Tradição, empolgaram o público, que é grande. As arquibancadas estão lotadas. Aqui na concentração, a Mangueira está se preparando para entrar na avenida. A escola foi uma das mais aplaudidas no primeiro desfile e tirou o 5º lugar no grupo especial. Depois, na Mangueira, desfilam Mocidade Independente, Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense e Salgueiro, a grande campeã do Carnaval 93. Roberto Kovalik, do Rio de Janeiro. Boa noite. Uma boa noite para você. Então, em 1963, foi convocado um plebiscito como este que vai acontecer agora para decidir se o Brasil continuava parlamentarista ou se o presidencialismo devia ser restabelecido. A resposta do povo foi esmagadora: não ao parlamentarismo. No plebiscito de 63, em cada 10 brasileiros, 8 disseram não ao parlamentarismo. Veja bem, a confusão criada pelo parlamentarismo foi tão grande, tão insuportável, que 80% dos brasileiros disseram não, exigiram a volta do presidencialismo. Os que viveram o período parlamentarista sabem o prejuízo que ele representou e representa para o Brasil e para os brasileiros. O parlamentarismo é viável. Nós já tivemos o parlamentarismo no Brasil na década dos 60, mais precisamente a partir da renúncia do presidente Jânio Quadros. Naquela ocasião, foi uma imposição das elites militares. Hoje será uma imposição das elites intelectuais, mais interessadas em manter o status quo do que realmente de promover o sistema democrático no Brasil. Mas não foi só no Brasil que o parlamentarismo não deu certo. Ultimamente, o parlamentarismo também tem mostrado suas grandes falhas em países como a Itália e o Canadá. A Operação Mãos Limpas quer varrer a podridão que toma conta do parlamentarismo italiano. As investigações provaram que ministros e deputados levavam dinheiro para favorecer empreiteiros e empresas. O primeiro-ministro italiano também está envolvido. Ele é acusado de corrupção. E hoje na Itália já se discute a volta ao presidencialismo. O Canadá também vive um momento de crise. O primeiro-ministro renunciou ao cargo mês passado porque não conseguiu controlar a inflação e o desemprego. Veja o que disse o Jornal Nacional. A saída dele do poder foi provocada pela crise econômica que abala o Canadá há 3 anos. Com a popularidade em baixa, o governo de Mulroney não conseguiu vencer a inflação nem o desemprego. E isso sem falar no parlamentarismo português. Mês passado, o presidente Mário Soares e o primeiro-ministro Cavaco Silva se desentenderam para resolver uma coisa tão simples como o feriado de carnaval. Mário Soares queria o carnaval, Cavaco Silva era contra. Parece até piada de salão. Meu amigo, minha amiga, eu acho que a gente tem que ficar bem atento com a propaganda enganosa. Nessa história de parlamentarismo, eu tenho a impressão que estão querendo empurrar pra gente uma coisa velha e complicada com uma embalagem nova.
Não aceito intermediários. Até logo, meus amigos, e diretas sempre. Não existe nada como ser presidente da República. Você pode fazer o que quer, da maneira que quiser. Se não gostar, pode mandar fazer de novo, do seu jeito. Nada é igual a ser presidente. Entrevista dada por Fernando Collor em 23 de dezembro de 1992, à revista Veja. É por isso que não funciona. Boa noite, Brasil. No ar, mais um programa da Frente Parlamentarista, Ulisses Guimarães. Você tem visto o programa dos presidencialistas? Será que eles não percebem que o povo brasileiro não é mais ingênuo? Ficam repetindo o tempo todo: eu quero votar para presidente, não abro mão de votar para presidente, eu não abro mão do meu voto. E quem é que quer abrir mão do seu voto? É engraçado quando eles falam em diretas, como se fossem os grandes responsáveis por elas. Quase todo mundo que lutou pelas diretas hoje é parlamentarista. Ulisses era parlamentarista, Tancredo era parlamentarista, Lula é parlamentarista, Mário Covas é parlamentarista, Roberto Freire é parlamentarista. No parlamentarismo, ninguém abre mão de votar no presidente da República. Diretas, sempre. Agora, roubalheira, nunca mais. Veja só, como eles não têm nenhum argumento concreto para lhe convencer que o presidencialismo é melhor para o Brasil, gastam o tempo todo na televisão para tentar confundir você. No parlamentarismo, você vota e escolhe o presidente que quiser. Veja, o modelo da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães, registrado no Senado Federal, deixa bem claro já em seu primeiro parágrafo: a eleição do presidente ocorre por votação direta e secreta. Será eleito o candidato mais votado. Este modelo está registrado no Senado Federal. No presidencialismo, não tem nenhuma lei que obrigue o presidente a cumprir as coisas que ele promete durante a campanha. É por isso que não funciona. No parlamentarismo, o presidente indica um primeiro-ministro que é obrigado, por lei, a apresentar um programa de governo completo, com verbas definidas para educação, saúde, política salarial e tudo mais. É por isso que funciona. É por isso que funciona. Veja, a diferença entre os dois sistemas não está na forma de votação. A grande diferença é depois que o presidente é eleito. Aí sim a coisa é bem diferente. No presidencialismo, você vota, vai para casa e não pode fazer mais nada. Você nunca sabe o que o presidente vai fazer. Tudo é uma surpresa. E que surpresa, hein? No presidencialismo, o presidente não faz plano de governo, faz promessa. É um eterno improviso. Veja o que disse o representante do FMI sobre o empréstimo que o Brasil pediu. Saiu no Jornal Nacional. 2 semanas atrás, o ex-ministro Haddad veio ao FMI para apressar a liberação de um empréstimo de 2 bilhões de dólares. E aí ouviu que sem um programa econômico, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É isso aí. Sem plano, ninguém acredita no Brasil. Agora mesmo, acabou de cair outro ministro. Já são 9 ministros da economia em 8 anos. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Isso é muito ruim para o nosso país. Preste bem atenção. Depois de eleito pelo voto direto do povo, o presidente parlamentarista indica o primeiro-ministro que vai administrar o governo. A diferença já começa aí. O presidente não pode indicar quem ele quiser, não. Sua indicação tem que ser aprovada pela maioria do parlamento. Outra coisa, para ser aprovado, o primeiro-ministro tem que apresentar antes um plano de governo concreto, por escrito, que todo mundo toma conhecimento. Na verdade, ao ser aprovado o nome do primeiro-ministro, também se aprova um plano de governo do qual ele não pode fugir, com verbas definidas para educação, saúde, política salarial, tudo, enfim. Não há improviso. No parlamentarismo, o presidente governa com parceiros e não com comparsas. É por isso que funciona. Entendeu a diferença? No parlamentarismo, tudo é feito às claras,
com plano e planejamento, como uma empresa organizada. E é por isso que funciona. No parlamentarismo, o presidente governa com parceiros e não com comparsas. No presidencialismo, o presidente tem o poder total e faz o que quer. Pense nisso. É poder demais nas mãos de um homem só. É dinheiro demais nas mãos de um homem só. É por isso que não funciona. No parlamentarismo, o poder do presidente é dividido com o primeiro-ministro e com o parlamento. A segurança está exatamente aí. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo, pensando e se fiscalizando mutuamente. É por isso que funciona. É por isso que funciona. Pense nisso. Boa noite. Por isso eu quero.